E eu passei pelo maior desafio da minha vida. Em 2013, 2012 eu não falava uma frase em inglês. E Deus falou comigo, falou o que eu tenho de expectativa para a tua vida, você nunca vai alcançar se você não falar inglês. E eu peguei minha mochila, peguei minha esposa e a gente foi morar na África do Sul 6 meses para aprender inglês. E hoje, depois de 3 anos, eu fui lá e preguei por mais de 6 horas em inglês e traduzido para o russo. Então você já imagina como é que foi o negócio. Mas foi uma igreja assim que me espantou muito, né? Porque tudo que a gente escuta da Europa é que a Europa está fria, está morta, e eu chego lá e vejo uma outra igreja que não estava fria e não estava morta. Uma igreja hoje que tem em torno de 2.000 frequentadores por final de semana, e a maioria deles idosos, e os idosos cantando com os novos servindo os idosos. E eu nunca vi uma igreja assim, uma igreja onde as gerações elas não são segregadas, porque no lugar à mesa da comunhão não existe um lugar que é para o mais rico, para o mais pobre, para o mais novo, para o mais velho. Existe um lugar à mesa. E o que eu creio é que nós sentamos à mesa todos os domingos e há lugar para mais pessoas, e não interessa a sua condição social, não interessa a sua idade, não interessa a sua intelectualidade. O que interessa é que você é ligado à igreja pela comunhão. E nessa manhã nós queremos continuar nesse culto maravilhoso, desfrutando dessa comunhão com o Pai. Uma comunhão que nós cantamos nessa manhã, canções que não precisaria nem mais eu pregar aqui. Se você fecha os seus olhos e você fica ouvindo o que nós cantamos, é tão profundo que lava os nossos corações, que permeia a nossa alma, que encoraja o nosso espírito. E nessa manhã eu gostaria de rapidamente trazer uma palavra fresca. Nós estamos em 3 campos, exatamente nesse momento está acontecendo a mesma sessão lá no Jardim das Américas, está acontecendo a mesma sessão no Shopping Cidade. Estamos multiplicando, estamos diariamente trabalhando para que a igreja no cinema ela tenha mais vagas, mais lugares, onde outras pessoas podem estar aqui. Eu me lembro dos cultos onde as pessoas chegavam e tinham que ir parando aqui na frente porque não cabia mais ninguém aqui dentro. E hoje é uma alegria saber que o ar-condicionado ele dá conta aqui do ambiente, porque naqueles dias era muito quente. Eu gostaria que você, se possível, abrisse comigo a sua Bíblia no livro de João 4. João capítulo 4. Antes de ir para a Ucrânia, estive no Paraguai, ali com 500 jovens. Eles estudam a possibilidade de abrir uma igreja de cinema no Paraguai. Depois na Ucrânia, com mais de 500 pessoas nessa conferência. No domingo, mais de 2.000 pessoas. Tinha um templo com umas 1.500 pessoas e um live stream num salão do lado com mais 500 lá. E depois em São Paulo. E o que Deus está fazendo hoje é poderoso, porque nós não estamos falando de uma igreja de 30 anos, uma igreja que tem vários CDs gravados. Nós não estamos falando de uma igreja que tem 3.000 células. Nós não estamos falando de um modelo de igreja. O que nós estamos falando é de uma mensagem. E nós temos a convicção que a igreja no cinema hoje, ela se tornou uma mensagem. Ela é uma mensagem. E o que nós cremos hoje é que essa mensagem ela vai ser suficiente para subir os morros das favelas. Essa mensagem vai ser suficiente para entrar nas grades de um presídio. Essa mensagem vai ser suficiente para tocar e consolar dentro dos corredores dos hospitais. Tudo que as pessoas precisam hoje é uma mensagem, é uma palavra. Eu sou convicto que as pessoas não precisam de uma coisa, porque se precisasse de uma coisa, o governo era a solução para elas. Mas o que as pessoas precisam é uma palavra. É uma palavra que destrava a mente. É uma palavra que te tira de um vale de depressão. É uma palavra que te tira de um leito de enfermidade. É uma palavra que te tira da escassez. É uma palavra que te tira da solidão. E eu tenho descoberto o poder de uma palavra. Por isso meu desejo é ser uma palavra. Meu desejo não é ter uma igreja estruturada, uma igreja que funciona bonitinho, mas é uma igreja que prega uma palavra que funciona bonitinho na sua vida. E o meu compromisso nessa manhã é trazer essa palavra para você.
Para muitas pessoas, o principal motivo do retrocesso na vida nunca foi a falta de progresso. Para muitas pessoas, o principal motivo do retrocesso na vida, elas andam para trás, elas não andam para frente, nunca foi a falta de progresso, mas foi a ausência da constância. É esse o pensamento que eu gostaria de começar nessa manhã. A vida, ela é feita numa naturalidade onde os dias eles passam e a nossa sensação que a gente precisa urgentemente sentir é que a gente caminhou para frente. Mas a realidade dos nossos dias é que muitas pessoas, eles passam dias, meses, anos, e quando eles olham para trás, eles percebem que eles andaram para trás em vez de caminhar para frente. Muitas pessoas hoje, eles estão caminhando em círculos. Eles estão no 5º emprego, eles estão no 4º namoro, eles estão no 2º noivado, eles estão no 3º casamento, eles estão, cada dia que passa, um dia para trás e não um dia para frente. E eu tenho parado para pensar isso. E eu confesso que esse pensamento, essa conclusão me veio quando eu estava olhando a foto de um jovem que estava na 5ª namorada. E eu olhei para aquela foto e sabia que não era a namorada dele, que ele só estava tirando uma onda com aquela mina, só estava passando um tempo, só estava distraindo o seu retrocesso. E naquela hora o Espírito Santo, dentro do avião, olhando aquele Facebook, o Espírito Santo falou exatamente essa frase. Para muitas pessoas, o principal motivo do retrocesso da vida nunca foi a falta de progresso. Muitos de nós pensamos que faltou para mim uma oportunidade, por isso que a minha vida não deu certo. Muitos de nós vivemos dias após dia, na esperança de que uma oportunidade vai me levar para o progresso. E às vezes você pensa, não, a minha vida é fracassada porque eu não tive oportunidade. E nesse momento o Espírito Santo falou, não, a falta de progresso na vida deles, a falta de evolução da vida deles, do retrocesso, nunca foi a falta de progresso, mas foi a ausência da constância. E sobre isso que eu gostaria de falar rapidamente nessa manhã. João, capítulo 4, versículo 13 ao 19, conta uma história de uma mulher chamada mulher de Samaria, mulher samaritana. E Jesus, ele está num poço de Jacó, num lugar, e ele sabia que ele ia encontrar ali alguém que ia dar água para ele. E o texto segue dizendo assim, João 4,13, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele disse, ei mulher, vai, chame o seu marido e volte. Jesus foi sacana aqui, hein? Ela pediu água, ele falou, não, vai lá buscar teu marido. E ela diz assim para ele, eu não tenho marido. Mas Jesus lhes disse, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos. O que você acabou de dizer, aliás, o homem com quem vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que és profeta. Nessa manhã, minha pergunta para você é, onde está o seu 5º marido? Quem é o seu 5º marido? A mulher pede água, Jesus, ele é brilhante. Jesus, ele fala para a mulher, ei, eu pedi água para você e você regulou a água porque eu sou judeu e você é samaritana. Mas se você soubesse quem está te pedindo água, você ia pedir água para quem está te pedindo água. Você pode me dar uma água que eu termino com a minha sede hoje, mas eu preciso voltar nesse poço. Mas eu posso te dar uma água que você nunca mais precisa ter sede, porque quem bebe dessa água, ele vira poço. Quem bebe dessa água, ele deixa de ser um receptor para se tornar um provedor. Vai lá, busca teu marido. Jesus sabia que o problema daquela mulher, a sede daquela mulher, não era uma sede de água, mas era uma resposta, era uma palavra.
Aquela mulher, ela já estava no 5º marido e ela falou: eu não tenho marido. E Jesus fala: muito boa resposta, você acertou. Você já teve 5 e nenhum é o teu marido. Aliás, desculpa, você já teve 5 e esse não é o seu marido. Porque algumas pessoas, elas são inconstantes. A inconstância na sua vida, ela vai te levar sempre no 5º marido. Muitos de nós temos uma dificuldade hoje de termos uma vida constante. O desafio nosso hoje, tudo que a gente exige de alguém hoje não é um progresso, mas sim uma constância, e nem isso a gente alcança. Nós vivemos uma geração onde a gente dá um tiro de 100 metros e já cai sentado, mole, cansado. Algumas pessoas são inconstantes e eu fiquei meditando algumas razões que podem explicar a inconstância. A primeira delas, obviamente, é a falta de estrutura familiar. Cresceu com a avó, cresceu com o tio, teve um pai que é um banana em casa, precisou ser pai do pai, precisou buscar o pai no bar, precisou dar umas porradas no pai porque batia na mãe. Não tem como esperar uma constância de uma pessoa que cresceu num lar desestruturado assim. Outras têm hipervalorização do supérfluo, gosta do dinheiro, gosta da riqueza, gosta do vestido novo, não vai num casamento se tiver que repetir o vestido, e aí se tornam inconstantes, porque hipervalorizam aquilo que não precisa ter tanto valor. Outros têm a ausência de uma mente madura. Outros são incapazes de fazer uma leitura da realidade. Entre o que eu vejo como realidade, daquilo que eu penso, não bate. Toda leitura que eles fazem da realidade é distorcida. Eles não conseguem olhar uma situação como a França e fazer uma frase coerente no Facebook. Quando você vê uma frase, você fala: mano, mas o que tem isso a ver com a França? Eles não conseguem assimilar o contexto de um cenário com uma opinião que eles emitem. A opinião é sempre agressiva, uma opinião é sempre partidarista, é uma opinião sempre que é vazia, é uma opinião que não agrega, porque não tem capacidade de fazer uma leitura real de um cenário ou de uma situação. Outras pessoas, elas são inconstantes porque se comparam o tempo todo. A vida delas é uma comparação. E a comparação, ela é inimiga da gratidão. Por isso eles nunca alcançam gratidão. Quando eu não tenho gratidão, eu começo a viver uma montanha russa. Porque enquanto eu estou fazendo o que eu gosto, tá bom. E o dia que eu tenho que fazer o que eu não gosto, não quero fazer. Quero te dizer hoje que a chave para o progresso da sua vida não é uma oportunidade, mas é a constância. Nós precisamos ser constantes, pessoas que são estruturadas, pessoas que não oscilam, que não mudam de direção o tempo todo. São pessoas que andam na vaidade dos próprios pensamentos, os quais nos escravizam em uma mente de uma vida de tentativas. Você sabia que a constância é a chave do processo? Sem constância não é processo. E na vida, um relacionamento, um casamento, ele é marcado por um processo. Na vida, oportunidades, amizades, elas são processos. Relacionamentos não são oportunidades. Eu tenho encontrado muitas pessoas que vêm até a mim e falam: pastor, mas eu sou solitário, eu não tenho ninguém. E eu falo: cara, não é possível que você não tenha ninguém. Será que 7 bilhões de pessoas que estão erradas e você que está certo? Como que a gente vive numa sociedade de 2 milhões de pessoas e mesmo assim eu continuo solitário? Ontem eu encontrei um jovem e eu falei: e aí, cara, quem são os seus relacionamentos? Quem são teus 3 amigos que você quer ser igual? Ele falou: ih, cara, eu não tenho amigo. Tenho essa namorada aí, mas amigo eu não tenho. E eu fiquei olhando o vazio da vida daquele jovem.
Porque é cruel, no auge dos 19 anos, ele não ter amigos. Eu tenho descoberto que muito disso vem da inconstância. A inconstância a constância é a chave do processo. Aonde há processo precisa haver constância. Sem constância não existe processo. E é aí que nós somos escravizados a uma vida de tentativas. Eu dou um tiro aqui, eu dou um tiro e todos os meus tiros eles são curtos. Eu começo um curso de faculdade e meio ano eu não continuo. Eu começo um namoro e eu não dou conta do namoro. Eu começo um emprego, eu começo numa igreja, eu começo numa empresa, eu começo a fazer tricô em casa e de repente fica lá as agulhas, as lãs, né, tudo no canto. Sabe aquela coisa que eu quero, mas tanto quer que não termina nada. Se você entender a chave da constância na sua vida, você vai viver um progresso que você nunca experimentou antes. Deus está procurando homens e mulheres que são constantes, que passa tempo, entra tempo, e você continua sendo o mesmo. A constância é acessada quando descobrimos que esperar é caminhar. Para muitas pessoas, constância é perda de tempo. A constância te leva a uma vida onde, inclusive, esperar também é caminhar. Dentro do processo existe um momento onde eu espero. Dentro do processo existe um momento que eu acelero. Dentro do processo existe um momento em que eu recuo. Mas mesmo assim isso precisa ser constante. A questão é entender que a constância é um dos ativos valiosos. É um dos ativos mais valiosos e um legado. Quando uma pessoa ela herda uma coisa, não há como eu desfrutar de uma herança se eu não tiver uma constância naquilo que eu herdei. Muitas igrejas elas já estão no quinto marido. Começaram sendo grupo pequeno, aí vai para o G12, aí vai para o M13, aí vai para a visão de não sei o que, e aí termina e sempre estão procurando o quinto marido. Qual que é do momento? E aí eles vêm aqui na igreja do cinema e perguntam qual que é o modelo que a gente está usando da igreja do cinema. Eles procuram qual que é o quinto marido da igreja do cinema. Deus não tem uma expectativa de quinto marido na vida de ninguém. Existe um plano, existe um propósito, existe um alvo. E a Bíblia diz que aquele que tiver posto a mão no arado e olha para trás, este não é apto para herdar o reino de Deus. A aptidão no reino de Deus não fala do que você está fazendo, mas fala para onde você está olhando. E a inconstância, ela te tira do alvo. A inconstância, ela te faz se distrair, olhar para o lado. A inconstância fez Pedro descer do barco e dar 2 passos, e de repente ele começou a reparar no vento. Ele foi inconstante naquela decisão em que ele tomou de andar nas águas. E nessa manhã eu pergunto para você, qual é o seu quinto marido? Qual é a sua quinta tentativa? É um casamento? É uma empresa? É um ministério? É uma igreja? Mas Jesus está dizendo hoje, beba da água. Você nunca mais vai ter sede. Meu desejo é que seu coração hoje seja colocado num lugar de constância. A constância é a única coisa que sobrevive aos tempos. As nossas vidas elas são provadas pelo tempo. E eu tenho aprendido que o tempo ele é o senhor da razão. Quando 2 pessoas eles têm uma discussão, pode ter certeza que o tempo vai mostrar quem estava certo, quem estava enganado. O tempo é o senhor da razão. E muitas vezes eu e você nós tentamos discutir, vencer uma discussão, mas eu quero te dizer, deixa o tempo trazer à tona aquilo que fala a seu respeito. E o tempo, as marcas do tempo, elas só podem ser sobrevividas através da constância. Quando vão construir um prédio, existe ali uma batistaca. Já viu o batistaca, como é que funciona? Eles vão perfurando, e aquela perfuração é um pêndulo que cai em cima e faz pum.
Pum. Pum. E se tem um prédio do lado da tua casa, você quase enlouquece, porque é o dia inteiro esse barulho. Tum. Tum. Por quê? Porque cada batida é 1 centímetro, é 5 centímetros. Não desista da batistaca. Seja constante. Seja constante. Seja constante. No seu namoro, seja constante. No seu noivado, Carol, Baran, seja constante. Pum. Pum. As pessoas, elas vêm, passam e você ainda está ali. Pum. No seu ministério, seja constante. No seu trabalho, seja constante. Não dê um tiro de 100 metros e desista aqui e muda para outra empresa, e muda para outro curso, e muda para outra banda, e muda, e muda, e muda. O retrocesso na maioria das pessoas, na vida da maioria das pessoas, é por falta de constância e não por falta de progresso. Deus abençoe a todos. Obrigado.